Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Raquel Martins. Aqui estaremos falando sobre temas bíblicos, falamos sobre graça, justiça, bondade. Essa semana estamos abordando um assunto sobre o jejum. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já comenta, compartilha. Para aqueles que querem ser edificados pela palavra do Senhor, não deixa de curtir e vamos aprender. Então, nós estamos falando sobre o jejum, estamos convocando, o Espírito Santo de Deus tem impelido no meu coração para que nós venhamos estar jejuando pela nossa nação. Deus nos deu uma ferramenta e nós precisamos saber usar essa ferramenta. Se nós não sabermos como fazer, o que abdicar, como começar, nós não vamos ter êxito, em nossas buscas. Então, nós vamos começar já pelo Romanos 12:2, que é um texto muito legal e vamos começar a entender. E vamos lá. Ele vai dizer assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus." Então, a vontade do Senhor é maravilhosa. O que precisamos fazer é renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente com a palavra de Deus, inclusive em relação à comida. Então, por que, Raquel, precisamos alinhar a nossa mente? Porque a nossa mente vai determinar e alinhar como falamos, como nos comportamos, os hábitos que nós temos, correto? Então, nós precisamos alinhar a nossa mente. Em Gálatas 5:21, Paulo vai discorrer aos Gálatas sobre as obras da carne. E lá ele vai destacar que uma das obras da carne é a glutonaria. Então, o que é a glutonaria? É um descontrole seguido de excesso. Glutonaria é devoção à comida. Escrevi aqui porque nós não podemos, esquecer nenhum detalhe. Eu, inclusive, peço que vocês tenham essa paciência aí, mas vamos abordando, porque Deus vai falar conosco poderosamente. Então, vamos lá. Então, a glutonaria é isso, é um descontrole seguido de excesso. E nós vamos ver mais à frente. E nós precisamos ter cuidado com a glutonaria. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 6:19, ele vai dizer assim: "Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos?" Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, já não podemos mais viver da forma que a gente deseja. Já não podemos mais viver da forma que a gente quer. Então, quem vai nos ditar isso? A palavra de Deus. Mas através de quem? Do Espírito Santo. Então, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, aceitamos Jesus, recebemos ali o seu Espírito, e agora ele, como um amigo, ele como um auxiliador, ele vai começar a falar ao seu coração. Então, nós já vemos que já não somos de nós mesmos, mas sim do Espírito Santo de Deus. Então, olha a responsabilidade. Quando nós não cuidamos do nosso corpo, quando nós não cuidamos do que comemos, e aqui eu falo só de restrição, eu falo que num conjunto, quando nós não cuidamos de certas coisas, sendo nós o templo do Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo. Porque se vemos que a glutonaria, ela é um pecado, faz parte das obras da carne, então nós temos que nos abster para que não entristeça o Espírito Santo, correto? Então, nós precisamos tomar cuidado. E o jejum, ele é o quê? É diferente. Ele se opõe à glutonaria. Quando a glutonaria já é o excesso, é o descontrole seguido de excesso, o jejum é a mordomia do corpo, a disciplina do corpo. Por isso a importância do jejum, porque ele vai nos disciplinar, ele vai nos ensinar a ter mais domínio próprio com o que comemos,
com que quando comemos. Salmista Davi, ele vai dizer assim, em Salmo 119:70, engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Ele está falando dos ímpios, das pessoas que não honravam ao Senhor, das pessoas que não louvavam a Deus, não tinham sua vida, dedicada ao Senhor. Então ele vai dizer, eles engrossam-lhes o coração. Ele está dizendo o quê? De comida. A gente sabe que se a gente comer muita gordura, se a gente comer muito fast food, nós podemos sim ter placas de ateromas nas nossas artérias, impedindo que o oxigênio passe, e aí o que vai acontecer? O famoso AVC, o famoso infarto. Então a gente precisa, ele ali, no caso, o salmista Davi está falando isso. Engrossa-lhes o coração com gordura. Eles comem demasia, e isso, na verdade, era uma característica do povo ímpio da época. Os povos, os amorreus, os cananeus, os heteus, todos os povos ali que eram em volta de Israel, tinham essas práticas de comidas exacerbadas, de comer qualquer coisa. Você vê que no povo de Israel, quando Deus vai tirar o povo de Israel do Egito, Deus ali dá algumas instruções. As pessoas falam assim, mas o Deus do Velho Testamento ele é muito rígido, não pode isso, não pode aquilo. A igreja assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Então assim, eu não estou falando aqui de costumes, estou falando de Bíblia. Quando Deus geralmente quando ele está dizendo não pra gente, ele está cuidando de nós. Muitas restrições alimentares que o povo de Israel tinha no meio do deserto é justamente para que eles não tivessem doenças. Doenças essas que não poderiam ser curadas. Então Deus fazia o quê? Olha, não faça, não coma. A higiene deles era de uma maneira diferente dos outros povos. Então você vê o cuidado de Deus até mesmo nos mínimos detalhes. Então, nós precisamos entender que tem coisas sim que não é bom para o nosso corpo. E nós precisamos ter esse domínio próprio, desenvolvido através do jejum. E não é fácil, tá? Não é fácil, que no dia que essa palavra bateu para mim foi triste, porque aqui não existe de ninguém perfeito, Nós estamos crescendo em graça e em conhecimento dia após dia. Então, também, quando eu fui tocada pelo Espírito Santo, bateu com força. Mas vamos lá. Filipenses 3,19. Olha o que Paulo vai falar também. Olha, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles era para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, Paulo está falando aqui no versículo anterior, nós nunca podemos tirar um texto sem ver o contexto. Então, no versículo anterior, nós vemos que Paulo está falando sobre os inimigos da cruz. Ou seja, todo aquele que é inimigo da cruz são aqueles que não aceitam a cruz, são resistentes ao evangelho e tudo mais. Então, Paulo está falando sobre inimigos da cruz. E ele diz, o fim deles é isso, é a perdição. O Deus dele é o ventre, ou seja, são conduzidos, dominados pela comida, pelo seu ventre, pelo seu apetite, pelo seu desejo, pela sua vontade. Eu tô com vontade, então vou me esbaldar num prato de comida. Isso é glutonaria, comer em demasia, em excesso. Então aqui nós vamos dar características de um glutão. Vamos lá. Primeiro, come mais do que necessário. Você pode ver aí que quando está comendo muito mais, ou seja, a pessoa come, ela está satisfeita, mas ela come mais. O rodízio é propenso para isso, porque você come, quer dizer, eu paguei um valor, eu posso comer tudo que eu quiser até, não sei, se a gente quiser, sai, meu Deus, entalado, chega até a passar mal, sai torto assim, sai torto da pizzaria, sai torto da churrascaria. É comer em demasia. Então, come mais do que necessário. Serve-se euforicamente, sem pensar nos outros. Reunião de família. Vai todo mundo comer. Olha, come logo, porque senão quem for o último que chegar na mesa já não tem comida.
Isso aí já não tá fora aí dos padrões bíblicos. Come euforicamente. Come, porque tem medo de acabar com a comida. Terceiro, sempre está pensando em comida. Ele já sai do culto pensando no que ele vai jantar à noite. Ele já começa de manhã, a mulher tem disso, né? Mas eu creio que as mulheres fazem mais isso, mas pela organização da casa, não, já tenho que fazer a janta e tudo mais. Mas eu estou falando aqui de pessoas que são dominadas, né? Tem homens que não são responsáveis pela comida do lar, mas já pensam, vivem pela comida, o pensamento é comida. E aqui ele está falando que os inimigos da cruz, Paulo vai dizer em Filipenses, que ele só pensa nas coisas terrenas, ou seja, só pensa na comida, só pensa no que é terreno. Só, entendeu? Que, lógico, aqui está incluindo muitas outras coisas, mas nós estamos nos atendo aqui a uma das obras da carne, que é a glutonaria. Quarto, comem sem pensar nos outros que precisam se alimentar. Ou seja, comem muito de forma desesperada e não pensam no outro, motivados por egoísmo. Será que a igreja de Coríntios não foi assim? Paulo condenou a igreja de Coríntios porque na hora da comunhão, uns estavam comendo mais, mas não estava sobrando para os outros. Aí Paulo vai advertir, vocês não têm comida não? Vocês têm comida em casa não? Paulo vai dar uma repreensão aí. Então, comem rápido. Quinto, comem rápido para repetir. Oh meu Deus, essa comida tá tão gostosa que eu vou comer logo para não acabar. Para poder repetir. Descarrega a ansiedade na comida e por isso desenvolve descontroles. Lembra que a glutonaria é um descontrole seguido de excesso? Quando a pessoa tem um descontrole, ela não tem a medição do que vai comer. Então, ela vai comendo em excesso. Ela vai comendo. Então, às vezes, passa um dia muito cansativo. Ai, eu preciso de uma comida. Ai, eu preciso daquele chocolate. Ai, eu preciso disso. Isso é o quê? Colocar suas emoções na comida. Isso envolve, sim, o pecado da glutonaria, porque vai desenvolver o descontrole, vai desenvolver o excesso. Então, eu termino aqui o vídeo deixando um versículo, na verdade, 2 versículos para vocês. 1 Coríntios 10:31 vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Segundo versículo, 1 Coríntios 6:12, ele vai ver que a igreja de Corinto, Paulo fala bastante da comida, né? 1 Coríntios 6:12, ele vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A comida não pode te dominar. Então não vou comer, vou viver uma vida de jejum. Não, na verdade deveria viver até mesmo para poder estar mais próximo de Deus. Mas lógico, nós temos as nossas necessidades, né? Então, assim, nós não podemos, a essência que vai pender para a glutonaria é a falta do domínio próprio. Então, o que o jejum nos ajuda a controlar isso? O domínio. A comida não pode nos dominar. Então, se você tem passado por algum quadro desse, ou se já aconteceram algumas experiências no meio da sua família, conte pra gente poder estar aí compartilhando, você abençoando outras vidas, outras pessoas. Aqui também eu dei, né, algumas características de um glutão, mas se você acha ou pensa em uma outra característica, descreve aí para a gente estar aprendendo, para a gente também estar meditando. E Deus abençoe você, sua família, sua casa, e vamos ser dominados pelo Espírito Santo. Não pelas coisas terrenas, mas simplesmente pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe.